Olá, essa é a aula 6 do nosso curso de trigonometria. Nessa aula a gente vai se aprofundar um pouco nas funções trigonométricas, começando pela função seno. Começando então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, entender, é que a função seno ela vai ser positiva no primeiro e no segundo quadrante, e vai ser negativa no terceiro e no quarto quadrante. Perceba ou note que o seno ele está sempre aqui no eixo y, nesse eixo de cima aqui, ó. Então ele vai ser positivo aqui, quando a gente olhar nesse cara aqui que está na vertical, nesse eixo que está na vertical, e vai ser negativo quando ele estiver aqui. Não se preocupe se você não entender isso agora, porque a gente vai olhar no GeoGebra e você vai poder visualizar e entender melhor. Isso aqui é só para aquecer os nossos estudos. Outra coisa que é importante é que para a gente construir o gráfico da função seno, a gente pega pontos em que as coordenadas já são conhecidas. Ou seja, a gente sabe que o seno de zero é zero, sabe que o seno de 90 graus, ou de π sobre 2 é 1, sabe que o seno de 180 graus é zero, o seno de 270 graus é menos 1, e o seno de 360 graus é zero. Se você não entendeu por que eu falei graus, 90 graus para o π sobre 2, 180 graus para o π, volta um pouquinho na nossa playlist, no nosso curso de trigonometria, que a gente deixa isso bem certinho lá, para você entender o que está acontecendo. Agora vamos olhar para isso no GeoGebra, para ver como é que fica, e você vai fixar isso. Não se preocupe se você não entendeu até aqui, você vai entender agora. Aqui no GeoGebra, a gente tem o círculo trigonométrico. O nosso ângulo ele é formado pelo nosso raio aqui. Lembra lá do círculo trigonométrico que o raio ele é sempre 1, ou seja, ele vai ser 1 daqui até aqui, ele vai medir 1 daqui até aqui, ele vai medir 1 daqui até aqui, sendo esse raio aqui, essa linha preta aqui, né, que você está vendo, essa semi-reta, na verdade, ele sempre mede 1, né? Mas como ele está aqui posicionado no plano cartesiano, ele é positivo aqui, ele cresce positivamente para a direita, cresce positivamente para cima, e aí o eixo x ele é negativo aqui no lado esquerdo, o eixo y é negativo aqui no eixo y. Tranquilinho até aí, né? O nosso seno, lembra que eu falei, ele está sempre aqui, ó, nesse eixo vertical. Então o nosso seno é essa semi-reta que está verdinha aqui, ó, esse carinha em verde. Por enquanto ele está verde, por quê? Porque ele está positivo. Ó, conforme a gente anda, aqui a gente tem o valor do ângulo em graus e o valor do seno correspondente a esse grau. Por exemplo, aqui próximo de 30 graus, ó, para seno de 30 graus a gente tem 1 sobre 2. Lembra? Seno de 30 é meio. E conforme a gente vai andando, ó, ele está sempre positivo, tá vendo? Ele está sempre maior do que zero. Quando a gente desce, passa para cá, ó, ele ficou negativo. Ele está menos alguma coisa, ele está vermelho. E perceba, o seno é sempre aqui, ó, sempre nesse eixo. O azul a gente está representando o nosso ângulo, ó, conforme o ângulo vai aumentando, ele chega até um limite, ó, que o seno ele compreende tudo aqui, toda a parte de baixo do eixo y. E aí ele chega no seu valor mínimo, que é menos 1. Aí a gente continua subindo e volta para o zero, completa os 360 graus ou a volta de 2π. Certo? Então vamos lá, de novo. Perceba, aqui no primeiro quadrante, ela é sempre positiva. Ó, o nosso seno ele vai sempre aumentando, lembra? E para cima é aumentar e para baixo é diminuir. Portanto, ele vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. O valor máximo dele é 1. A gente chega no valor máximo. E ele atinge, ó, quando está em 90 graus, ou seja, π sobre 2. E aí ele começa a diminuir. A gente continua percorrendo, o ângulo está aumentando, mas o seno ele já está diminuindo, né? De novo, quando a gente saiu do 0 graus, ele foi aumentando, ele vai subir até o seu valor máximo, que é 1. A partir daí, ele começa a diminuir, diminuir, diminuir e chega em 0 de novo. Quando a gente está em 180 graus, ele vale 0 novamente. Aí a gente continua, e ó, tá vendo como ele está diminuindo? Diminuindo, indo para baixo é diminuir.
Quando ele chega no 270 graus, ele atinge o seu valor mínimo, que é menos 1. E continuando no círculo trigonométrico, ele passa a aumentar de novo. Aumentar é ir para cima, né? Ele está aumentando, até chegar em zero novamente. E aí são aqueles valores que a gente viu lá. Legal, é o que a gente pode concluir após olhar o seno no círculo trigonométrico. As conclusões que a gente obtém ao olhar para o seno no círculo trigonométrico é que, de novo, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. E o maior valor que a gente atingiu lá foi 1, quando o seno é 90 graus, ou π sobre 2, e o menor valor que a gente atingiu foi menos 1, quando o ângulo é 270 graus, ou 3π sobre 2. Além disso, a gente viu lá que o seno de 0 vai valer 0, o seno de 90 graus vai valer 1, o seno de 180 vai valer 0, de 270 é o menos 1, e o seno de 360, que é a volta completa, vale 0 novamente. A gente percebeu isso lá no círculo, enquanto a gente caminhava lá no círculo. Repara nisso, se você ainda não entendeu, repara nessas informações, volta um pouco o vídeo e revê a gente mexendo lá no círculo trigonométrico. Agora, vamos falar da função trigonométrica seno. Lembra o que é uma função? A gente pega um x qualquer, coloca ela numa função que é um processamento, uma operação que a gente vai fazer com esse x, e desse x a gente vai obter um resultado. Né? Após processar esse valor que a gente colocou nela, a gente vai ter um resultado que a gente chama de y ou de f de x. Geralmente a gente usa f de x, pode ser outra letra. Né? Isso é uma função. E aí, na função seno, a gente vai ter, de novo, o mesmo x, a gente pega um x, coloca em seno de x, tá vendo? A gente vai colocar o seno aqui, o x, desculpa, aqui dentro, e vai operar ele, vai processar ele. E daí a gente vai obter um resultado. Ó, a cara da função é sempre essa aqui. Ela vai ter... Não sei, né? Ela pode ter algumas alterações, como a gente vai ver mais na frente. Mas a mais simples vai ser isso daí, né? O que a gente vai trabalhar primeiro para ter uma ideia. A função seno, ela é um f de x igual a seno de x. A gente vai atribuir um valor aqui para o x, e vai atribuir aqui dentro, e daí vai obter um resultado. Por exemplo, se a gente pegar um x igual a 0, ó, a gente vai colocar o x aqui e aqui. E quanto vale o nosso x? 0. Beleza. Ó, a gente pegou onde tem x, ó, onde está vermelhinho, a gente vai colocar o 0. Tranquilo, é assim que a gente faz com uma função, né? E o f de 0, a gente viu que sendo de 0, o resultado dessa operação aqui dá 0. Como calculo seno, isso é uma coisa que a gente não precisa focar agora, não é algo que demanda nossa atenção agora. A gente geralmente pega esses pontos de interesse mesmo, pontos que a gente sabe quais são os valores, o 90 graus, o 30 graus, 45, e lá na sua prova, no seu vestibular, ou que você for aplicar isso, geralmente vão cair esses ângulos, né? Você não precisa se preocupar com seno de 72. Não sei quanto é, e geralmente ninguém sabe. Bem, aí vamos olhar para essa função no GeoGebra, para a gente ver como ela se comporta. Bem, aqui o que a gente tem o nosso círculo trigonométrico de novo, e esse traço laranja aqui é a função seno de x definida em um intervalo específico, ou seja, de 0 até 2π. A gente só está olhando para ela nesse intervalo primeiro, só para a gente observar como ela vai se comportando. Aqui, ó, nosso valor de x, tá vendo? Presta atenção nesse pontinho roxo aqui, ó. Conforme a gente anda no círculo trigonométrico, esse pontinho vai caminhando ali. O nosso posicionamento aqui no círculo é o nosso valor de x. Ou seja, a gente está pegando os 52 graus aqui, ou os 60 graus, para ficar mais fácil, a gente está pegando ele irradiando, colocando no nosso eixo x e aplicando a função seno. A função seno vale
0,87 aqui nesse momento. E aí você vê que ela tá... O pontinho ele está na mesma altura que o seno dentro do nosso círculo trigonométrico. Percebe que eles se coincidem? E aí, conforme a gente vai andando, o ponto máximo dela é 1. Lembra para 90 graus ou π sobre 2, como você preferir. E aí o mesmo acontece na função. São dois caras separados que a gente está colocando lado a lado apenas para comparar. E ó, conforme a gente continua percorrendo o círculo trigonométrico, ó, ele vai descendo, descendo. E de novo, quando o ângulo é π, a função vale 0. A mesma coisa acontece aqui no nosso círculo. E aí, conforme ele vai se passando, diminui, chega no ponto mínimo, que é menos 1, quando o ângulo é 3π sobre 2, ou 270 graus, e finalmente, quando a gente dá a volta completa, ele volta lá para o zero. Percebe que isso daqui é a mesma coisa que o nosso seno aqui, ó. Nosso pontinho, ele está sempre na mesma altura do nosso seno do círculo trigonométrico. Mas a função seno é só isso? Não. Aqui a gente limitou os valores de x para ir de 0 até 2π, porque são os valores que cabem dentro do nosso círculo. Se você não lembra disso, volta umas aulas que a gente viu isso na aula sobre o círculo trigonométrico. O círculo vai de 0 até 2π, são 360 graus para você dar uma volta completa. Então não fazia sentido a gente continuar medindo, depois que dá uma volta, você mede mais 30. Não faz sentido, você pode olhar ele para 30 graus, que é melhor, né, mais fácil do que você olhar para 390 graus. Enfim, de novo, a gente falou isso em aulas anteriores. Mas a função ela pode ter intervalos maiores, né? E aí ela vai ter a seguinte cara. Aqui a gente tem a função trigonométrica em roxinho. Ó. Nessa parte em vermelhinho é só o intervalo lá do círculo trigonométrico, de 0 até 2π, né? Só para a gente poder observar ele melhor. Mas a função seno ela é infinita, obviamente, porque ela pode assumir qualquer valor real. E aí o interessante dela, que dentre muitas outras coisas, é a gente observar o seguinte. Olha bem para ela, nesse comportamento aqui do intervalo 0 e 2π. Ela começa aqui no 0, ela sobe, tem uma barriguinha para cima, vem descendo, 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 chegou no 0, barriga para baixo, sobe, 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 chegou no 2π. Um pouco mais para frente, partindo de 2π, barriga para cima, barriga para baixo e chegou aqui nesse ponto. Deixa eu destacar para a gente ver que ponto é esse. Então, esse ponto é o 4π. A gente partiu de 2π, barriga para cima, barriga para baixo, chegou em 4π. Partindo de 4π, a gente tem barriga para cima, barriga para baixo, chegou em 6π. Percebe que tem um comportamento que se repete, esse da barriga para cima, barriga para baixo, e aí tem um certo intervalo que ela acontece. Se você olhar apenas para esses intervalos em que ela acontece, a gente pode notar um padrão. Olha só, de 0 até 2π, de 2π até 4π, de 4 até 6, de 6 até 8, e assim por diante. Então, a cada 2π, a gente tem... se você olhar para o eixo negativo, é a mesma coisa. A cada 2π, ele vai se repetir esse comportamento. Barriga para cima, barriga para baixo. Barriga para cima, barriga para baixo. Esse período, justamente, em que a função se repete, é chamado de período da função. É uma informação importante. Então a gente percebe que o período da função seno é 2π. A cada 2π ela vai se repetir. Uma outra coisa é que não importa o quanto a gente percorra,
Enquanto a gente olha aqui no eixo x, para trás ou para frente, a função nunca é maior do que 1. E ela nunca é menor do que menos 1. Ou seja, o valor máximo da função seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Legal. Aí vamos fazer umas brincadeirinhas para ver o que acontece aqui. Eu vou editar essa função. Aqui você não precisa se preocupar com o que está escrito, você não precisa entender. Você só precisa saber que essa daqui, ó, seno de x, é a minha função. O que acontece se eu fizer, na verdade, seno de 2x? Deixa eu esconder a nossa funçãozinha laranja. Olha só, percebe que... Esconde, esconde, esconde e esconde. Que a gente não vai precisar deles agora, só para não atrapalhar. Percebe que a função ficou só menorzinha em tempo, mas olha só, o barriga para cima, barriga para baixo continua acontecendo. O que mudou foi só o período dela. Se a gente aumenta novamente, só o período mudou. Ela tem barriga para cima, barriga para baixo. O período é outro, não é mais 2π, ó, o 2π está lá. Agora está acontecendo barriga para cima, barriga para baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Aconteceu 4 vezes o período até chegar em 2π. Então o período ele fica 4 vezes menor, ou 4 vezes mais rápido, se você preferir pensar, né? Porque ela está acontecendo, está se repetindo mais vezes, né? Até chegar em 2π. Claro que esse número muda se você tiver um x menor. Tá vendo? Ó, ele vai ter barriga para cima, barriga para baixo. Agora está em 4π. Ou seja, dobrou o período quando eu diminuí o x. Então, a gente percebe que quando a gente mexe no x, que ele é o nosso ângulo, o nosso período é alterado, né? Mas o limite, o valor máximo, que é menos 1, ele se mantém. Ó. Ele não importa se você aumentar ou diminuir o período, se você mexer no ângulo, a função seno sempre vai ter como valor máximo 1, como valor mínimo menos 1. Legal. E aí agora, vamos voltar aqui para nossa seno de x, a gente tem o nosso período padrão aí, né, de 2π. E aí o que acontece se a gente mexer na função, não no ângulo, o ângulo é o x, mas se a gente mexer na função, se a gente somar mais 1 aqui na função, percebe que ela só se reposicionou? O seu valor máximo agora é 2 e o mínimo é 0. Mas o período, ele se mantém. Se você observar, ó, ela tá partindo aqui do 1 agora, não mais do 0. Mas ela barriga para cima, barriga para baixo, e chegou em 1 de novo. O período, ele não se altera se você altera a função, somente se você alterar o ângulo. Se a gente, na verdade, multiplicar por 2 aqui, agora o nosso valor mínimo dobrou, ele é menos 2 e o valor máximo é 2, mas o período continua o mesmo. Ou seja, se a gente mexe na função, se a função ela é alterada, a gente vai ter um limite diferente, mas o período vai ser mantido, né? O limite eu digo de valor mínimo e valor máximo. E se você mexe no ângulo, você vai ter períodos diferentes. E é legal para a gente poder visualizar aqui o que é o período também, né? E aqui é a nossa função g. Bem, então o que a gente conclui após olhar o gráfico da função seno? Depois de olhar para a função seno, a gente pode concluir que o período de seno de x é 2π, ela vai se repetir a cada 2π. O valor máximo de seno é sempre 1, o valor mínimo de seno é sempre menos 1. O período da função muda se você alterar o x, se você alterar o nosso ângulo, e os valores máximos e mínimos mudam se você alterar o f de x, se você alterar a função.
essas foram as referências que eu utilizei. E, meu muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver a função cosseno.